Abra sua Bíblia em Ageu, no capítulo de número 2. Nós vamos encerrar hoje o nosso estudo sobre Ageu, trazendo uma reflexão da parte mais importante desse livro, que está no capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Você encontrou na sua Bíblia aí? Acha aí? É um texto muito conhecido. Talvez quem nunca leu o livro de Ageu já ouviu falar deste versículo, né? Porque é muito utilizado aí como tema de festas e por aí vai. O que diz aí? A glória deste segundo templo será maior do que o do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Esta versão que eu tenho aqui é a nova versão internacional, mas tem uma mais tradicional que fala sobre a glória da segunda casa. O que é escrito na sua Bíblia aí, irmão? Vamos ler uns juntos, 1, 2, 3. Porque às vezes a gente não entende muito, não é? A Bíblia, porque nós somos acostumados a fazer interpretações bíblicas assim, de maneira imediata, na superfície. E a Bíblia é um livro, irmãos, que ela exige de nós uma sede maior. Entendeu? Quando você quer entender realmente a palavra de Deus, você tem que ter uma sede maior por essa palavra, uma sede maior, uma aspiração maior. E esse sentimento é que conduz a gente para uma preocupação maior, para uma busca maior do que o autor sagrado está querendo nos dizer. E é recorrente na igreja interpretações errôneas de textos da palavra de Deus. Isso é muito ruim. E hoje nós vamos a esse tema, porque eu acho ele de primordial importância para o nosso aprimoramento. A frase é essa aqui, ó: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós olhamos para esse texto, e muitas pessoas fazem isso, elas têm uma interpretação assim, no sentido de acreditar numa glória maior, está entendendo? Mas baseado na nossa ótica humana, olhando com a nossa lente. Isso aqui tinha 5 metros. Então, se o texto está dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, a gente logo imagina no mínimo 10 metros. Sempre esse sentido de comparação, não é? Então a gente utiliza muito esse texto. Esse texto já foi utilizado em inauguração de templos. Daqui um dia nós vamos fazer uma festa aqui, né? A gente poderia utilizar esse texto? Sim. É errado você dizer, olha, a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira, que a primeira era um templo assim de madeira, era menor, era mais simples. Agora não, ele está maior, ele está mais amplo, ele está mais alto, ele está mais bonito, ele está mais representativo. Não é errado você fazer essa aplicação e dizer, olha, a glória dessa segunda casa será maior que a da primeira.
primeira. Mas nós temos que entender, irmãos, que esse sentido, que a maioria das pessoas aplicam a esse texto, não é o sentido que o autor sagrado está falando. Ele está falando de uma glória maior, mas dentro de uma ótica divina, que não é a nossa. Você vai entender isso aqui no decorrer da mensagem. Então, para você entender o que Ageu disse, ou o que o Senhor que falou através dele disse, nós temos que dar uma volta lá atrás, lá no passado. E nós chamamos isso de olhar o contexto. E aqui é bastante coisa, mas vai aqui uma resenha para todos nós. Para você entender isso aqui, irmão, nós temos que dar uma voltinha lá no templo de Salomão. Porque quando o profeta está falando, a glória da segunda casa, desta segunda casa, será maior do que a da primeira, ele está se referindo a um templo que está sendo construído, que é o templo de Zorobabel. Então vamos voltar, vamos lá atrás, no templo de Salomão, que foi a primeira casa, o primeiro templo, a primeira obra. Quando você olha para lá, você vê algumas coisas interessantes. Davi foi o homem que organizou a construção do templo de Jerusalém. Ele não construiu o templo porque Deus impediu que ele fosse o construtor do templo. E a razão era uma única só. Ele tinha sido um rei que tinha feito muitas guerras, entendeu? Participado de muitos momentos turbulentos, sangrentos, entendeu? Da história de Israel, e por esse motivo Deus não permitiu que ele construísse o templo. Mas foi dada a ele a oportunidade de reunir os materiais, fazer toda a logística de construção, as plantas, tudo certinho. E ele entrega para quem? Para Salomão. Por isso, templo de Salomão. Por quê? Porque foi Salomão que reinou no lugar de Davi, que foi o homem que levou aquela obra a cabo. Ele construiu aquele templo por volta do ano 990, antes de Cristo. Esse templo levou 7 anos para ser construído, e ele era imponente, um templo magnífico, que não perdia para nenhuma obra daquele tempo. Essas obras gigantescas, bonitas, eram comuns em impérios naquela época. Então o templo de Jerusalém, ele era esse templo majestoso, muito imponente, muito bem construído por arquitetos filisteus dos melhores da época. Salomão reuniu a nata da construção civil, vamos dizer, daquela época, para executar a construção do templo de Salomão. E aí eles constroem, eu vou ter uma ideia, não era muito, tudo revestido de ouro, entendeu? E revestimento de madeira. Que madeira era essa? Cedro do Líbano, que era a madeira mais cara daquela época. E Salomão foi importado do Líbano e de outros lugares materiais de alta qualidade para a construção daquele majestoso templo. Então foi assim que surgiu o templo de Salomão, uma obra maravilhosa, muito rica, muito imponente, material de primeira qualidade, realmente uma obra de arte em todos os sentidos. Aquilo foi trabalhado para glorificar o nome do Senhor, e o templo de Salomão virou uma referência da fé dos judeus, uma referência de fé. Era lá no templo, no lugar santíssimo, que estava colocada a arca do Senhor, o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Era magnífico aquilo ali.
Só, irmãos, que Davi, ele passa, Salomão governa, inaugura o templo, e depois o reino de Israel é dividido em dois: o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. Reino do norte, capital Samaria; reino do sul, capital Jerusalém. E reis começam a governar tanto num reino quanto no outro. E o que acontece? Esse povo de Israel, apesar desse templo imponente, se distanciou da presença de Deus. Eles abandonaram o altar do Senhor, eles se viraram para outros deuses, eles começaram a prática da idolatria e de tudo aquilo que desagradava a Deus. E o que acontece? Deus, ele vem com juízo sobre o seu povo, disciplinando. E ele usa quem? Ele usa os impérios da época para punir os filhos de Israel. Em 722, o Império Assírio se reúne e invade o Reino do Norte. Samaria é derrubada e o povo é levado cativo para a Síria. Deus poupou ainda o Reino do Sul. 100 anos depois, apesar da queda do Reino do Norte, o povo do Sul não se converteu de verdade. Eles não se voltaram para Deus, eles voltaram a pecar, e a lição da queda do Reino do Norte não foi suficiente. E então Deus, ele utiliza a mesma vara que utilizou para o Reino do Norte, ele utiliza para o Reino do Sul. E aí, no ano 586, Nabucodonosor, segundo da Babilônia, ele reúne o seu exército e ele faz 3 incursões contra Jerusalém. Na última, que foi em 586, ele destrói completamente a cidade. E a coisa mais cruel que ele fez, além de destruir tudo, ele mandou queimar o templo de Jerusalém. Esse majestoso templo, erguido por Salomão, com todo esse luxo, com toda essa glória, com todo esse esplendor, virou cinza. Foi destruído completamente pelas tropas de Nabucodonosor. E aí começou o quê? Um período de 70 anos de cativeiro. O Reino do Sul é levado cativo para onde? Para a Babilônia. E eles passam lá 70 anos. Só, irmãos, que já havia uma profecia profetizando que um dia um determinado rei subiria ao poder e libertaria os filhos de Israel. Esse governante era Ciro, porque Babilônia subjugou o Reino do Sul. Só que aí Babilônia era um império muito forte, cidade inconquistável, mas aí fizeram um complô, uma união militar entre a Média e a Pérsia, entendeu? E aí eles se uniram e invadiram Babilônia e conquistaram Babilônia. E subiu ao poder quem? Ciro, o grande imperador persa. E quando ele sobe ao poder, ele toma conhecimento que havia uma profecia mencionando o nome dele. Ciro é chamado, irmãos, na Bíblia, de servo do Senhor. Não é porque era um crente, não. Não é porque ele era um homem temente a Deus, um homem de Deus. Não era por causa disso, não. Servo do Senhor, porque a Bíblia Sagrada demonstra que todos os reinos, todos os poderes, todos os princípios de autoridade que existem no mundo material e no mundo espiritual, no mundo dos homens e no mundo além da matéria, todos eles estão debaixo da autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você crê nisso? Uma grande lição para nós. O Senhor é o dominador de tudo. Então, servo do Senhor significa que aquele soberano, por mais poderoso que ele fosse, ele estava subordinado à autoridade de Deus.
E Deus se utiliza dele. E quando ele sobe ao poder, ele baixa um decreto, dizendo que os filhos de Israel, se quisessem, poderiam voltar para a sua terra, de onde eles haviam sido tirados. E eles voltam. E quando eles voltam para lá, irmãos, eles voltam, interessante. Quando Israel ele é levado para o cativeiro babilônico, ele é levado em 3 pelotões. Lembra que eu falei? 3 incursões? Primeiro, Nabucodonosor, ele leva a alta cúpula da nação. É nessa época que vai Daniel e seus companheiros para a Babilônia. Entendeu? Na segunda, ele leva mais uma outra parte significativa. E na terceira, ele leva todo mundo que restou, deixando apenas os pobres que não tinham nenhuma possibilidade de reação para reconstruir aquilo ali. Certo? E é nesse momento que você pode perceber que quando essas pessoas começam a regressar para cá, o que acontece, irmão? Elas regressam de 3 vezes. Foram levados de 3 vezes e regressam de 3 vezes. O primeiro grupo volta com Zorobabel, que era um político ordenado pelo Império Persa para governar ali. E eles voltam com Zorobabel, e é nesse tempo que o templo de Zorobabel é reconstruído. A missão dele era reconstruir o templo, junto com os sacerdotes que vieram com ele, com os levitas e com o resto do povo. E quando eles chegam ali, em Jerusalém, eles começam a construção. Tem oposição, tem dificuldades, mas aí eles insistem depois. Ageu é usado por Deus, para profetizar para eles. Quando o irmão lê o livro de Ageu, a profecia de Ageu, coloque na sua cabeça que ele está falando aos irmãos judeus que voltaram do cativeiro. Esse contexto histórico é muito importante para você entender o que ele está falando. Então ele está profetizando, irmão, aqui, nesse momento em que os judeus estão em Jerusalém, o primeiro grupo que voltou para construir novamente a casa do Senhor. Esse é o propósito. E quando eles começam a construir, eles lançam a base do templo, vamos dizer, a fundação, aqueles primeiros passos, colocar lá os pilares do templo que seria construído no lugar do templo de Salomão. Para quem não sabe, o templo foi construído no Monte Moriá, no mesmo lugar onde Abraão quase oferece Isaque em sacrifício. Foi lá que foi construído. Entendeu? Só tem um detalhe, irmão, que quando eles lançam as bases do templo de Zorobabel, o que acontece? Uma parte dos judeus que estavam ali, que haviam conhecido o templo de Salomão, que voltaram do cativeiro, mas viveram em Jerusalém, no templo de Salomão. Você está entendendo? Quando foi construído o templo, esses judeus faziam o quê? Eles choravam copiosamente. Os mais jovens, que já nasceram no cativeiro babilônico, que não conheceram a glória do templo de Jerusalém, estavam em festa, que para eles era uma coisa estrondosa. Olha só, que templo magnífico que vai ser erguido para a glória do nosso Deus. Mas os mais velhos olharam e falaram: estamos felizes porque o templo vai ser erguido, a casa do Senhor vai ser reconstruída de novo. Mas isso que nós estamos vendo aqui está longe de ser, entendeu? Pelo menos parecido com o grande templo que Salomão ergueu, que foi queimado por Nabucodonosor.
É nesse momento que Ageu é tomado pelo Espírito Santo, e ele diz àquele povo que estava ali, principalmente aos mais velhos que conheceram o templo de Jerusalém, e aí que ele, tomado pelo Espírito, ele diz: olha, a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. E aqui tem uma contradição, ou uma aparente contradição. Por quê? Porque se você olhar pela ótica humana, pela lente humana, você vai dizer: isso aí é uma inverdade. Não é que um templo mais pobre desse pode ter uma glória maior do que aquele que era mil vezes mais esplendoroso. E isso na nossa ótica. Deus não olha as coisas como nós olhamos. Deus tem princípios que nós não temos. Deus enxerga aonde a gente não vê. E Deus, ele é sempre assim. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor não são os nossos, e nem os pensamentos de Deus são os nossos pensamentos. A lógica humana, irmãos, é diferente da nossa. Então Deus chega e fala assim: olha, a glória desse templo aqui será maior do que o do primeiro, que é do primeiro templo. Ele é mais simples, ele é mais pobre, ele é assim de material inferior, mas a glória dele será maior do que aquele que vocês conheceram. E eu pergunto aos irmãos: por que Deus falou isso? O que ia acontecer no templo de Zorobabel, esse que estava sendo construído pelos egressos do cativeiro? O que ia ter ali que seria o diferencial? Que justificaria crer que seria uma glória maior? O que ia ter ali? É claro, irmãos, esse templo erguido por Zorobabel e os seus irmãos era o templo que pelas suas portas entraria ao vivo e a cores o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Messias prometido, e Yoshua HaMashiach. No Antigo Testamento, o Verbo se faria carne e entraria por ali para a glória e honra de Deus Pai. Isso é muito maravilhoso. Quando Jesus estava na cruz, que o véu do templo se rasgou. Que templo era esse, irmão? O templo de Zorobabel, aquele templo. Então, o que justifica que a glória desse templo era maior do que a do templo de Salomão, é porque a presença de Jesus estava ali real, em pessoa, para ministrar a palavra de Deus ali. Então fica a grande lição para nós, que o que determina se algo é maior, se algo é melhor, se algo é mais esplendoroso, se algo é mais magnífico, o que justifica isso, o que determina isso é o quê? É a presença do nosso Deus, a presença do Senhor, a glória do Senhor, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Adianta você ter um templo luxuoso, todo no ar-condicionado, todo no porcelanato, iluminação bacana, jogo de luz para cá, jogo de luz para lá, isso tudo é bonito, sem sombra de dúvida. Mas o que adianta você ter tudo isso e você ter um grupo de pessoas frios, mornos, alheios à presença de Deus, sem sede de Deus, sem sede da palavra, vazio do Espírito Santo? O que adianta, irmão? O que adianta? A glória de uma igreja não está na sua arquitetura, a glória de uma igreja não está na sua aparência física, a glória de uma igreja está no poder do Espírito Santo derramado na vida dos crentes e os frutos do Espírito que se evidenciam na vida daqueles que fazem a igreja do Senhor. Quem pode glorificar a Deus, levanta as mãos e dá glória ao Senhor, porque Ele está falando conosco nessa noite. A glória da segunda casa será
porque a presença de Deus é que vai determinar isso. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, Jesus cumpre o seu papel, a profecia se cumpre. E alguém pode dizer, não, mas esse tempo era muito inferior, mas a glória de Deus estava nele. E aí o tempo passa, esse tempo de Zorobabel, Jesus, depois ele morreu, esse tempo de Zorobabel, onde Jesus pregou, onde Jesus falou, onde Jesus ministrou, onde a glória de Deus foi manifesta pela sua presença, esse templo ele foi destruído no ano 70 pelo general Tito, não é? Mas antes de ser destruído, ele foi completamente reformado, porque o templo que Jesus falou era o templo de Zorobabel, mas ele havia sido reformado por Herodes. Ele fez muita coisa, ele tornou aquele templo mais magnífico, entendeu? Uma grande reforma. Tem alguns autores que nem dizem que foi uma reforma, foi uma reconstrução quase que absoluta, entendeu? Mas foi destruído no ano 70. E o que sobrou? O muro das lamentações. Está lá, só o muro que sobrou desse templo. E ninguém sabe se vai ser reconstruído o outro templo lá, o terceiro templo, ninguém sabe. Tem gente que diz que vai, outro diz que não vai, não se sabe. Mas a palavra de Deus se cumpriu. E qual é a aplicação para nós hoje? É o que já foi dito. A glória, a mudança não está na aparência. A glória não está naquilo que se vê, mas está na presença de Deus na minha vida, na sua vida. E nós somos os verdadeiros templos de Deus. Por quê? Porque no momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo passou a fazer morada em nós. Irmão, para finalizar aqui, como é que você se vê? Quanto tempo você tem de fé? Eu tenho 30 anos. Como é que você se vê hoje? A glória de Deus, ela já foi maior ou menor na sua vida? Você progrediu, alcançou um nível espiritual, você se manteve nisso? Ou você pode dizer, eu já fui melhor, eu já fui mais cheio de Deus, eu já tive mais sede de Deus, eu já tive mais sede de oração, eu já tive mais sede da palavra. Hoje eu tenho, mas não tenho tanto. Deus está falando para nós hoje que Ele pretende mudar esse quadro. Ele está aqui para mudar esse quadro e fazer com que essa casa que você tem agora tenha uma glória muito maior, não importa o que você já viveu. Deus tem bênção para nós. Essa aplicação também pode ser feita. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te ajude. Que Deus nos dê graça para que a gente possa entender que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, mas isso é uma ótica divina. É uma ótica divina. Quem entendeu a palavra, levante as mãos e dê um brado de glória a Deus. Deus te abençoe. Levante sua mão. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra ministrada, Senhor. Que essa palavra possa vivificar e abençoar os corações que estão, Pai, participando desse culto e também assistindo pela internet e tendo acesso a essa transmissão. Que o teu Espírito determine a tua glória na nossa vida, agora e para sempre, e todos digam amém. Se Deus falou com você, aplauda o nome do Senhor com muita alegria. É isso. Nós, com essa mensagem, nós terminamos o livro de Ageu.